Ponte Nova FM 89,7. Consultoria Empresarial com Irã Lisboa, o nosso podcast para o empreendedor. Fala, meus amigos, estamos aqui para mais uma semana de podcast. Nós estamos no podcast número 14 e o tema dessa semana é tudo o que você precisa sobre delegação de atividades. E mais uma vez a gente conta aqui com o consultor Alberto Lisboa e dessa vez nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente. Nós pegamos todas as dúvidas que os seguidores nos encaminharam durante a semana e também várias dúvidas de nossos clientes em consultorias presenciais. E montamos aqui um questionário. Então, o Alberto vai falando a pergunta e aos poucos eu vou deixando explícito para você aí o conhecimento que a gente tem baseado em aplicação em pequenas empresas, tá? Não é um conhecimento totalmente teórico, é um conhecimento que vai ser repassado para vocês e que a gente sabe que dá certo na prática. Então, vamos lá, Alberto? A primeira pergunta foi, para você, o que é delegar uma atividade? Delegar é o ato de você passar uma atividade, um conhecimento, uma função de uma pessoa para outra. Então seria justamente o repasse das informações daquilo que você deseja para uma outra pessoa, enfim. Aproveitando essa resposta, já vem a outra que é por que eu devo delegar? Pensando em uma pequena empresa. Principalmente se a gente for pensar em uma pequena empresa, a principal causa dos problemas é a sobrecarga de trabalho. Então, justamente, por que você deve delegar? Justamente para que a sua empresa cresça. Muitos pequenos empresários têm dificuldade de delegar justamente porque ele acha que justamente ele consegue fazer as coisas da melhor maneira possível, que ele tem um domínio e que ele é especialista daquilo. Então, por conta disso, isso impede que muitas empresas cresçam e muito. Então, o principal motivo é justamente permitir que as empresas cresçam e que as atividades sejam feitas da melhor maneira possível. A próxima pergunta é uma das objeções que a gente mais percebe nas empresas, quando a gente tenta distribuir as funções para os funcionários. Sim. Que é, sempre que eu tento delegar alguma atividade, eu fico insatisfeito. Por quê? Justamente porque você reúne com um colaborador seu, passa o que é feito, mas fica uma lacuna, um gap. Você não passa todas as informações necessárias para a pessoa executar aquela função. Por exemplo, você, além de não passar tudo que a pessoa tem que ser feito, não passa nem a questão dos horários e, principalmente, o ato de delegar não caracteriza que você não vai ter que gerenciar e que você não vai ter que treinar a pessoa para executar a função. Então, muitas vezes aí os empresários delegam acreditando que nunca mais ele vai ter que fazer trabalho nenhum em relação àquilo. E isso é um problema muito grande. Uma dificuldade de demonstrar qual que é a expectativa que você quer do funcionário. Sim. Se o funcionário não souber, qualquer coisa que ele fizer, para ele já vai estar bom. Sim, com certeza. Você meio que já respondeu a outra pergunta, que é quando que eu percebo que eu preciso delegar alguma atividade? É só você pensar assim, você como dono de um pequeno negócio, se você se sente sobrecarregado em relação às atividades que você executa e percebe que a empresa está crescendo e você está perdendo qualidade ali, você já não consegue controlar o seu financeiro da forma que deveria, você não consegue correr atrás de novos clientes porque você está executando a atividade principal da sua empresa. Então, com certeza, se você está sobrecarregado, alguma atividade na sua empresa está mal feita. Então, é aí que você percebe que é hora de delegar alguma atividade. Quais cuidados eu devo ter ao delegar alguma atividade? Primeira coisa é determinar um tempo específico para você treinar alguém da sua equipe para estar delegando. O segundo passo, você tem que ter todos os processos, todas as atividades padronizadas e de preferência de forma descrita para que a pessoa consiga ver ali a orientação da atividade que ela vai executar. Se possível, você conseguir colocar até os horários em que a pessoa vai realizar a atividade, é até melhor, porque quando você for gerenciar, além da atividade do processo, você consegue gerenciar a questão dos horários ali. Eu tenho multifunções na minha empresa e não estou conseguindo desempenhar todas elas. O que eu devo fazer? Terceirizar ou delegar alguma atividade? Então, só para exemplificar para vocês, existe uma diferença entre delegar e terceirizar.
Delegar, você vai estar fazendo isso dentro da sua própria equipe de trabalho. Terceirizar é quando você vai pegar determinada função, atividade, enfim, e colocar toda a responsabilidade daquilo em uma outra empresa. Então, não necessariamente uma pessoa pode executar. Quando você delega para a empresa, é uma equipe de trabalho que vai desempenhar aquela função. Por exemplo, na sua empresa, um exemplo de terceirização. Você faz a sua contabilidade? Não. Provavelmente você terceiriza essa atividade. Então, você pode até delegar alguma atividade ali referente à contabilidade para alguma pessoa ali da sua empresa. Mas quem faz a contabilidade em si são os contadores. Então, você terceiriza essa atividade. Então, essa é a principal diferença. Como saber se você vai delegar ou terceirizar? Primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte. A base de toda pequena empresa é o fluxo de caixa. Você tem dinheiro suficiente para contratar um profissional? Esse profissional que você tem dinheiro ou não para contratar, ele é especializado na área ou você vai ter que treinar com o conhecimento que você tem no momento? Porque talvez você pode delegar para alguém após uma contratação, mas você também não tem domínio do assunto. Então, se você não tem domínio, não adianta terceirizar para uma pessoa, delegar para uma pessoa que também não tem conhecimento. Então, o ideal é você terceirizar por especialistas da área que vão conseguir desempenhar da melhor maneira possível. Aqui finalizou. Finalizou? Finalizou. Você acha que temos alguma dúvida, alguma coisa que a gente pode acrescentar? Eu acho que a gente pode dar um exemplo, né, de quando terceirizar e quando delegar. Por exemplo, uma pequena empresa quer delegar alguma atividade do marketing. Por exemplo, responder os directs do Instagram. O que seria melhor? Delegar ou terceirizar essa atividade? Sim, vamos pensar em uma pequena empresa então. Se você tem funcionário que fica responsável pela parte do marketing e ele tem tempo livre, você pode, uma atividade simples, olha só, você pode delegar para a sua equipe de trabalho. Agora, vamos fazer uma gestão de mídias sociais e pensar a questão estratégica. Será que um vendedor, será que alguém da sua equipe de trabalho está preparado para fazer isso? Se não tiver, você vai pensar o seguinte, eu analiso o meu fluxo de caixa, eu sou capaz de contratar um profissional especializado nisso ou até terceirizar para uma empresa? Se sim, você deve terceirizar essa atividade, certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo, desse podcast de hoje e até semana que vem.